Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma noite de palestra. Seja muito bem-vindo, Marcos, que vai falar da importância do Evangelho no lar, que é um tema muito importante. Então vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou para harmonizar com a palestra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Como vão vocês? Meu nome é Marcos Rosa. Só me chama de Marquinho por aí, fica à vontade. Eu agradeço a casa pelo convite, a Shirley, ao Marcelão, a Cássia, né? Amigos de longa data. Eu estou muito feliz de estar aqui. Que lugar de boas vibrações, né? A primeira vez que eu estou aqui vindo e com certeza retornarei. Nós vamos falar hoje então sobre a importância do Evangelho no lar. Os internautas também estão vendo aqui, sejam bem-vindos à nossa palestra, à nossa casa. A importância do culto do Evangelho no lar. Quem faz culto do Evangelho no lar? Aqui, pode levantar a mão. Coisa boa. O espírita tem que fazer culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar não é exclusivo de nós espíritas. Outras religiões podem fazer, mas o espírita tem que fazer o culto do Evangelho no lar. Eu espero que aumente bastante aí o número de pessoas a fazerem essa dádiva que Jesus nos trouxe, nos ensinou há mais de 2000 anos. Ele fazia, né, a leitura ali das escrituras junto aos seus seguidores. E ele deixa esse legado e nós estamos com ele até hoje. Que legal! Algo sagrado, algo que é importante, senão teria se perdido no tempo. Então, todo começo de ano, né? Eu gosto de abordar esse assunto, porque não podemos deixar de fazer. Bom, e por que evangelho? Por que o lar? Por que o lar? Evangelho, a tradução é boa nova, é trazer boas notícias. Nós temos que trazer boas notícias para o nosso lar. O lar é a célula da sociedade. Onde você está? Pensa na tua casa, né? É ali que é o cerne de toda essa sociedade brasileira, dessa sociedade humana. Por mais que talvez você diga, mas o pessoal da minha casa, eu tenho minhas dificuldades, mas é nas dificuldades que a gente aprende. Kardec nos traz isso, né? Que, às vezes, aquelas missões, aqueles resgates de outras vidas estão na nossa casa. É o nosso pai, a nossa mãe, é nosso irmão, é nosso filho. Então é por isso que às vezes tem aquele ente familiar que você fala, esse aí eu nem sei por quê, mas não vou muito, né? Meu santo não bate com o outro, não tem isso? Santo não bater? Nós, nós espíritas entendemos por quê. Não é que o santo não bate, é que você às vezes tem um resgate a fazer com essa pessoa. E a tendência da gente é não estar próximo a essa pessoa. A gente quer ficar próximo de quem? Daquele que é legal. Daquele tio que é legal. Preferia tanto aquele tio, melhor do que meu pai. Queria ser filho dele. Mas esse aí, né, é o que na outra vida te fez bem. Você tem que te dar essa notícia. Vai ter que se aproximar daquele que tem, parece uma repulsa. Esse é a sua missão. Então,
lá naquele Natal, você fala assim, nossa, aquela mesa, não quero sentar naquela mesa, mas é lá que você vai sentar. Com resiliência, sabe? Ouça mais, use o que Chico Xavier falou. Ele falou um negócio, coloca água na boca, né, mentalmente, né? E quando ele falou uma coisa que você não concorda, imagina que você pôs água na boca e fica banhando a sua língua lá. Não fala nada. Porque os obsessores vão ficar na sua orelha. Vai! Ele te deu uma levantada, corta. Vai. Porque esse é o mais fácil. E aí você às vezes queima essa existência. Quero você resolver uma coisa pequena. E aí, por conta daquela farpa, você soltou os cachorros na pessoa. E depois, para você resgatar isso, né? Muito difícil, né? Uma palavra ao vento, né? Igual você pegar um travesseiro cheio de penas e balançar esse travesseiro assim na montanha e bater uma ventania. Você nunca mais consegue pegar todas as penas. Então, nossas palavras, elas muitas das vezes são como adagas, são como armas. Por isso nós temos 2 ouvidos e uma boca só. Vamos ouvir mais, gente. Vamos ouvir mais, sabe? Sem aquele impulso, porque muitas das vezes é o obsessor e a gente não tem aquele mecanismo de defesa tão né? Então, por isso o culto do evangelho no lar. Essas coisinhas todas que eu tô te contando, sai lá na minha casa. Não é porque eu sou palestrante que eu aprendo muito, sabe, com as minhas palestras, né? A fé raciocinada, como ela leu aqui, né? Eu estava vendo aqui os dizeres nas costas aí dos uniformes de vocês, né? Que a gente tem que fazer com que a nossa moral, né, as nossas inclinações sejam boas inclinações, porque a gente às vezes vem com as inclinações não tão boas, e o culto do evangelho no lar vai te ajudar, assim como a reforma íntima, né? Bom, mas o lar, então, é aquele grande laboratório para a sua vivência espiritual, enquanto espírita também, de exercício da fé raciocinada, né? Então, lembra de Paulo? Paulo de Tarso, quem já leu Paulo Estevão? Foi o primeiro livro espírita que eu li. E olha, deixou marcas muito profundas e eu aconselho que você leia. Paulo de Tarso, ele era Saulo e ele perseguia, né, os cristãos. Até que um belo dia ele encontra Jesus, né? Jesus já era desencarnado, né? E ele vê aquela luz tão grande e ele cai cego e ele fala: Senhor, né? Para onde vou? E Jesus não disse a ele: vai ali. Disse assim: o caminho está nas portas de Damasco. Siga. Cego, hein? Siga. E Paulo foi então naquele caminho e fundava igrejas. As igrejas eram os lares das pessoas. Por isso a importância histórica do lar. Olhemos para nossos lares. Como está a sua casa hoje? Como está a vibração da sua casa hoje? A gente é responsável pela vibração. Como é que tá lá? Você já viu quando você chega nervoso? Tá tudo bem na tua casa. Às vezes você chega nervoso do trabalho, você não fala nada, mas a sua vibração, os meninos já começam a chorar, né? A esposa já vê que você não está bem, e a vibração dos meninos estavam todos conversando, muda. Então nós somos muito responsáveis por isso. A hora que você chegar do trabalho, pisou na tua casa, fala, bom, os problemas vão ficar lá atrás. Eu sei que não é fácil, é o que está escrito aí na camiseta de vocês, né? Vamos tentar. Esforço. Deixemos os problemas para lá, porque não adianta você descontar a raiva do seu chefe na sua esposa. Vai só piorar. Então, vamos tentar. Saiu aqui hoje, sabe? A gente no centro não sai com a vibração boa? Você já viu que às vezes a gente vem conversando com os amigos lá de fora, a hora que você entra no centro, muda. Até a voz da pessoa muda. Conversa, mais baixinho, né? E a gente sai daqui até leve. Vamos levar isso para nossas casas.
Quando você sai do seu emprego, lembra, olha, vamos pensar que eu estou saindo do centro espírita agora. Faz uma oração e leva isso para sua casa. E um dos grandes auxiliares que vocês e nós vamos ter é o culto do Evangelho. Então, vamos fazer isso, trazer as boas vibrações, as boas novas para nossos lares. Bom, feito esse introito, eu queria falar então como é que a gente deve agir com relação ao culto no lar. Você sabia que quando você faz o culto no lar, a tua casa vira um farol da espiritualidade? Imagina a escuridão. Imagina você estar no oceano, num barco, não tem nada a teu redor, tá de noite. E aí você vê uma luzinha lá adiante, você fala, olha, uma luz, vou para aquela luz, porque não tem mais nada. Você não tem uma bússola, você não tem nada, você não tem um GPS. Você tem um motor, tem aquela luz lá, é para lá que eu vou. Quando você faz o culto evangelho no lar, você se transforma neste farol, nessa luz. Para o quarteirão, para a sua rua. Então, o culto do evangelho no lar não ajuda só a sua casa, ela ajuda a tua rua. Se você mora num prédio, ajuda os apartamentos todos. Então, é muito importante. Quem nos ensinou foi nada mais, nada menos que Jesus. E o que eu estou te pedindo para fazer é 15 minutos, 20. Eu sei que a vida da gente é atribulada. Eu sei que você tem 2, 3 empregos para poder pagar as contas que a gente tem aí. Além disso, tem WhatsApp, Facebook, TikTok, tudo vibrando ao mesmo tempo e você tendo que dar conta de tudo. É cliente te mandando mensagem meia-noite, 3 da manhã. E não adianta você falar assim, você me mandou 3 da manhã, ele vai responder assim para você, é para não esquecer. Tipo assim, você deve se controlar. Tem, gente. E não dá pra gente remar contra essa maré. Então, olha, dentro de toda essa turbulência tecnológica que a gente vive, nós precisamos tirar 15 minutos, 20, em que você vai pegar os celulares e vai deixar de lado, ou põe no modo avião lá, sabe? Porque se vibrar aquilo lá, aquilo. Eu estou me formando em psicologia. É uma descarga dopaminérgica que a gente chama, é dopamina. Você, cara, eu preciso ver o que é a pessoa. Se você postou, então, você quer ver aquele. E as pessoas hoje acham que curtida é sentimento. Se ele me curte, ele gosta de mim. No WhatsApp, se você manda mensagem, imediatamente a pessoa te responde e fala assim: esse me considera. Agora, aquele que você manda mensagem, ele demora 2 horas para te responder, você fala assim: esse cara me odeia. Se ele demorar um dia, então é BO concreto. Não é? A gente hoje está tão carente que a gente coloca o amor nisso aí. E aí você se sente obrigado, depois da palestra dela, eu tenho que responder rápido, senão a pessoa vai achar que não gosta de mim. Não é? Você vai reconsiderar a sua morosidade na resposta. E o problema é que isso vai atrapalhar o seu culto no lar. Então nós temos que desenvolver essa dopamina fazendo culto no lar. A gente tem que ter prazer em ir lá, sabe? Abrir o evangelho. E aí, sermos esse farol. É isso que eu conclamo a todos. E como é que a gente faz esse evangelho? Eu vou desenhar aqui 3 cenários, né? O primeiro cenário é o ideal. A família toda se reúne, né? Todo mundo em volta de uma mesa. Então vamos pensar nesse cenário 1, que talvez é utópico. Para muita gente, eu sei disso, né? Une lá todo mundo, né? Vamos escolher qual livro nós vamos ler. E qual livro seria? Precisa ser o Evangelho? Precisa ser esse aqui só? Não, não é necessário. Pode ser um livro de Emmanuel? Pode. Pode ser a Bíblia, porque, então, né? Lá em casa tem uma pessoa que é católica, tal, fica meio renitente. Pega o Novo Testamento, gente, não tem problema não.
Talvez isso seja uma grande abertura de portas para a pessoa que às vezes está meio assim com o espiritismo. Porque nós não podemos fazer, sabe? Não podemos ficar ocultando que muitas das vezes você fala, você está indo tudo bem, você fala assim, eu sou espírita. A pessoa, dependendo da religião, corta a rua. Não é? Tem umas coisas assim que a gente não tem. Tem muito espiritólico, casa lá na católica, não tem problema. Vai no casamento, né? Vai no batizado. Nós não temos esse problema. Mas tem um problema de outras para nós, né? Então você fala, eu sou espírita. Então, às vezes, dentro da sua casa mesmo, a pessoa fala, ih, lá vem meu pai com esse negócio aí. Né? Então, vamos ler o Novo Testamento. Pronto, fica universal. E ali a pessoa começa a te questionar, perguntar as coisas, e você, com muita calma, vai explicando, sem impor. Que é outra coisa, a pessoa querer impor. Então sai lá, né? Sai lá um dizer. Ó, fulano, isso aqui é pra você. Olha o que foi dito. É aquela cutucada, sabe aquela? Se for esposa, então, aí, ó. Você estava fazendo isso errado até 1 hora atrás. A espiritualidade não me dê. Aí você vira o detentor máximo, né? Do saber espírita. Não é para isso, né? Não é para isso. Então, leia, não é o momento de julgar as pessoas. Ela que pensa. Ah, não, mas ela não tem capacidade de pensar isso. Não é? Olha a vaidade aí. O orgulho, né? Não tem capacidade de entender, deixa que eu explico. Né? Aí você dá aquela. Então, assim, deixa ela, sabe? Deixa ela entender por si só. E como é que eu faço? Você pode abrir a esmo, ó, ideia de espiritualidade amiga e abre. Ou pode seguir como se fosse um curso. Então, eu vou ler a introdução, um pedacinho, aí você vai demorar uns 3 anos para ler tudo, mas você fala, li tudo. Aí depois você volta e lê de novo, vai ficar assim. Agora, eu particularmente, quem sou eu para falar alguma coisa, eu gosto de abrir a esmo, porque eu dou chance para a espiritualidade falar assim, ô, quero que ele leia isso aqui, ó. Mas não é uma imposição. Você faz do jeito que você achar melhor. Porque às vezes é o único momento que você tem de falar assim, eu vou ler o Novo Testamento e eu quero ler ele certinho. Perfeito. E aí você pode até fazer assim, ó. Você acabou de ler, você coloca a data que você leu. Eu li o primeiro parágrafo. Terminei hoje. Hoje é 18, né? 18 de fevereiro. Aí na semana que vem, mais 7, 25. 25 de fevereiro. E aí você vai. Vai chegar um momento que você vai ter lido tudo, né? Também pode ser, fica a seu critério. Então, a família cenário 1 está ali junta. Se você tem filhos, crianças, adolescentes, deixa eu te contar uma coisa, não é o mesmo culto que você faz só para adulto. Por quê? Porque nós temos 2 fases. Lá em casa eu tenho um de 9 e uma de 17 fazendo 18. Então eu tenho uma adolescente e uma criança. Então, quando a gente faz junto ali, eu procuro, pro de 9 anos, eu comprei um livrinho que é um gibi de Chico Xavier e tal, para ele ler. E para adolescente, você que tem filho adolescente, uma coisa que tem dado muito certo o adolescente gosta de perguntas, respostas. É o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, pessoal, nada mais é do que perguntas que Allan Kardec faz para o espírito de verdade. E são perguntas de adolescente mesmo, que é pergunta capciosa, para te pegar. O adolescente quer te pegar. Ele quer fazer aquela pergunta para você falar assim, não sei. Tá vendo? Né? E tá muito bem de falar não sei, porque é bom que você mostra humildade. Olha, papai não sabe, nós vamos tentar responder. Agora, se você está lendo o Livro dos Espíritos, quem está explicando é o Espírito de verdade. Você pode até não saber interpretar. E aí é muito válido dizer, olha, não sei, mas vou procurar. Isso é uma lição para ele, de humildade e de que você vai procurar. E quando você fala vai procurar, procura. Hoje, gente, é só colocar no YouTube.
Qual é a questão tal? Tem um monte de gente explicando a questão tal. Na próxima semana, com sua tarefa feita, você vai lá e conta para o seu filho. Ó, papai estudou. É assim. Olha que exemplo você está dando. Comprometido. Humildade e comprometimento de estudar e trazer. O que não dá para você fazer, eu vou estudar, esquecer. Você está forjando um novo adulto. E esse adulto tem que saber dizer não sei e tem que ter humildade de buscar. É isso que é o exemplo. Olha só, isso é dentro de casa. Nós temos que nos aproximar mais dos nossos filhos. Adolescente é difícil? É, gente. É um luto. Ele deixa de ser criança. Ele está deixando a criancice. E ele não sabe ainda o que é ser adulto. Ele está nesse meio do caminho. Uma bomba hormonal. Ele não sabe. Ele não tem altivez ainda econômica. Ele não tem um carro. Ele não tem. Então ele está no meio do caminho. Eu sou criança ou eu sou adulto ainda no meio. Então a própria biologia dele vai fazer ele ser aquele cara que você pergunta um monte de coisa. Explica para mim o que foi. Para mim foi isso. E tá tudo bem. Respostas monossilábicas. Agora nós temos que estar perto desse adolescente. Eu vi um meme na internet que foi interessante. 2 prisioneiros, adolescentes, 2 prisioneiros jovens, presos. E o pai chega para o que está mais próximo da grade e fala assim: meu filho, onde foi que eu errei? Aí o que estava mais distante falou assim: pai, eu sou seu filho. Ou seja, o pai errou até quem era o filho, ele foi preso errado. É uma hipérbole, mas hoje os pais não estão próximos dos filhos. Os pais hoje acham que dar as coisas que importa. Ele quer um iPhone. Se eu der o iPhone da última moda, ele vai estar feliz comigo. Aí você morre de trabalhar para dar esse iPhone, paga boleto, né? Se mata. E aí chega lá, dá o iPhone. Será que é isso que ele quer? Ele quer materialmente agora, mas o seu afeto, você não tem tempo de dar um afeto, porque você está trabalhando, você está respondendo no WhatsApp, você está igual louco respondendo cliente. E o seu menino? Largado, sem as diretrizes. Olha que momento legal o culto do evangelho no lar, para você chegar perto dele, para você dar um exemplo, porque a gente não é só ler, você vai ler e interpretar. Interpreta, sabe? Dá exemplos, não nele. Você não está julgando. Dá exemplos na vida. Você é um pai, você é a mãe, você tem experiência que ele não tem. É uma maneira indireta, porque se você for falar muito direto, ele não vai aceitar. Mas indireto, de você mostrar como é a vida. Olha só o que Jesus nos ensinou lá atrás e está valendo no século XXI, onde os distanciamentos... A gente vive em bolhas, gente, nas nossas casas. Na minha casa, às vezes, quando o almoço está pronto, e eu não moro num lugar grande, não. Mas é mais eficaz eu mandar um WhatsApp. O almoço está pronto. A galera desce. O almoço está pronto. Ninguém me ouve, porque está tudo nas suas bolhas. Aí eu mando WhatsApp. Pessoal, o almoço está pronto. Opa! Por quê? Estamos tão distantes. Como quebrar essa bolha? Naquele momento em que os celulares estão ali e você está conversando com a sua família. Instituemos esse momento. Tem que ser, faz uma vez na semana, não precisa ser mais do que isso não. Pode ser? Pode, quiser fazer todo dia, tudo bem, mas é uma vez na semana. Na minha casa, é domingo às 19h30. Não é uma regra, é que para mim deu certo. Você pode ser segunda, terça, quarta, mas estabeleça um horário e um dia da semana em que você vai estar pronto para fazer o culto do evangelho no lar. Não há outros compromissos. Não há shopping, não há ir lá no vizinho. Aí estão perguntando, e se for uma emergência? Não, se for emergência, acode emergência, tá? Mas não. Você tem compromisso? Não, aquele dia, estou falando de 15 minutos, das 19 às 19h45. Tá? É o que eu faço lá. Você está pronto para isso. E habitualidade. Por que você tem que ter uma habitualidade? Todo domingo às 19h30. Porque do mesmo jeito que você se prepara, a espiritualidade se prepara. Eles vêm para fazer uma limpeza na sua casa, uma limpeza daquelas más energias, dessas vibrações que a gente traz.
do trabalho, de outras relações, eles vêm fazer uma faxina. Eles chegam mais cedo. Porque, gente, lá eles também têm coisa para fazer. Eles não. Alguém que acha que desencarna vai tocar harpa lá? Deve ser muito chato ficar tocando harpa todo o tempo, né? Ó. Não, você tem coisas para fazer lá. Ah, não acredito que eu vou trabalhar lá. Ainda bem que você trabalha. Imagina fazendo nada. Nada. Não. Você vai trabalhar e você vai ter seus compromissos. Um deles é ter um culto no lar lá no Marcos. 19h30. Eu sou encarregado, eu vou lá. Ou vai. Agora, você tem que ter um compromisso. Imagina, o pessoal sai do plano espiritual, chega na sua casa, não tem ninguém. Né? Ah, e se eu for viajar? Pessoal, teve que viajar? Tenta fazer lá onde você está. Não deu? Se essa viagem é uma viagem agendada, já avisa no seu culto do lar. Olha, domingo que vem eu não vou fazer, porque eu vou viajar. Ah, não, foi de supetão. Aí tudo bem. Aí é uma questão outra. Mas, em geral, se organiza o pessoal de lá. Certo? Outra coisa, lê em voz alta. Lê em voz alta. Por quê? Além da espiritualidade amiga estar ali, a espiritualidade que veio para te iluminar, tem também espíritos que vieram para aprender. O quê? Vem aprender? Vem beber da fonte do evangelho, que precisam disso. Então lê em voz alta. Não precisa ser para o vizinho reclamar. Mas, sabe, lê em voz alta. Em casa eu faço sozinho. É o cenário 2. Eu faço sozinho. Precisa ler em voz alta? Quem diz que você está sozinho? Você está sozinho no corpo físico material, mas e o tanto de espíritos que estão ali? Então faça. Ah, mas eu vou ficar parecendo louco lendo em voz alta. Se você ler só para você, você está estudando só para você. Aquela turma não está ouvindo. Lê baixinho. Esse cenário de fazer sozinho, pessoal, acontece. Eu mesmo já fiz culto do Evangelho do Lar sozinho, porque o cenário 1 é o top. É aquele cenário que tá todo mundo unido, esperando, mas cada um tem seus afazeres. Aí você fala, não, faltou um filho, eu não faço. Ah, então você tá fadado, não dá certo. Qual que é o seu compromisso? Domingo, 19h30? Beleza, domingo, 19h30, 5 minutos antes você já coloca lá uma musiquinha, tá? Para o ambiente ficar mais equilibrado, né? E você chama o pessoal. Pessoal, culto do Evangelho no Lar. Tem aqueles que vão falar, opa, beleza. E tem aqueles que vão falar, você podia tanto ter esquecido hoje, né? Tem, mas tem aqueles que vão. Mas acontece depois a gente não querer ir. Acontece. E muitos não vão, você vai brigar, olha, você vai acabar com a vibração, musiquinha lá, você, é pra vir pro culto do Evangelho do Lar, não, não quer vir, ok, respeito você. Então deixa, vai, às vezes vai ouvir lá no fundo. Mas, tá aí, é importante falar alto. Às vezes a pessoa não está ali, mas está lá no fundo ouvindo você falar. Olha o exemplo aí. O exemplo carrega, né? Então, vai sozinho. Ah, não tem ninguém. Dessa vez foi abandonado, perdi para o shopping. Beleza, eu vou fazer. Aí você faz, bonitinho, tá? Lembre-se que tem pessoas ali te ouvindo. Fale com elas, né? Tem uma história muito bonita de um senhor que fazia o culto do evangelho no lar sozinho, porque a mulher dele não queria saber, os filhos, e ele fazia sozinho. Fez uma vida. Desencarnou, foi embora. Chegou no plano espiritual, naquele momento errático, ficou lá um tempo, e aí o espírito de luz chegou para ele e falou assim, senhor fulano, hoje o senhor se organiza, porque tal hora o senhor vai receber uma homenagem. Ele disse, eu? Mas eu não tinha amigos, né? Nem minha família quis saber de mim. Não, o senhor organiza. Mas do que é? O senhor deve estar enganado. Eu vou, mas não sou eu. O senhor vai entender. O senhor vai entender. E esse senhor, então, chega com homenagem. Tinha de 800 a 1000 almas, né? Espíritos lá. Ele disse, não é comigo, não conheço nenhum. Nenhum, não tem meu pai aqui, não tem minha mãe, não tem ninguém. E ele, então, fica surpreso
Quando o Espírito de luz diz a homenagem para o Senhor, todas essas 800 a 1.000 almas que estão aqui foram beneficiadas pelo seu culto do Evangelho no lar. E elas estão aqui rendendo-lhe gratidão e te emanando essa vibração por tudo que você fez. Isso arrepia, né? Então faça. Você está ajudando o próximo. Faça. Leia. Não esqueça da água fluidificada. Né? Leva a sua aguinha. Aqui tem uma água. Leva porque você vai, à medida que você for lendo, as vibrações estarão ali sendo emanadas pelos irmãos espirituais para te equilibrar. Não é? Então, são cenários que eu quero te trazer. Né? Cenários que você vai se deparar. Outro cenário, você vai começar o culto do Evangelho no lar, toca a tua campainha, interfone. Isso acontece muito. O telefone toca, é o interfone que toca. Pense numa coisa. Essa pessoa que tocou seu interfone na hora que você está fazendo o culto no lar, não jogue uma praga nessa pessoa. Também é um custo fazer. Quando fala, o cara... Olha a vibração. Você vai... Às vezes a espiritualidade está trazendo essa pessoa para sua casa. É o vizinho. Já aconteceu comigo, o vizinho bater na porta. Nunca foi na minha casa. Nunca. Na hora, 19h30, hora que eu... Vamos iniciar, então... Fui lá. Não deixei de abrir não, gente. Vai lá. Olha, vim cá falar com você. Olha, estou fazendo o culto do Evangelho no lar. Você tem interesse de participar? E para minha admiração, esse vizinho que nem é espírita, falou assim, tenho. A espiritualidade que levou ele lá. E ele sentou lá e ficou calado ouvindo tudo aquilo. Eu levei o culto do Evangelho no lar do mesmo jeito que eu levo para aqueles que fazem comigo. E ele saiu no final assim, muito obrigado. Eu perdi meu emprego hoje, eu vim cá. E ouviu lá sobre isso. Sabe, gente? Então, não ache ruim alguém bater na tua porta, sabe? Deixa entrar, chama, vem, porque há coisas que a gente não sabe. E nada é por acaso. Nada, 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 nada. Nada. Nós espíritas sabemos disso. Fé raciocinada. Né? Hoje não é espírita, mas eu tenho certeza que ele se sentiu muito ajudado naquele dia. Ele estava numa dificuldade. Eu ia até te chamar para sair, mas foi muito melhor eu ter ficado na sua casa. Eu falei, tá vendo? Dá vergonha? Tá. Principalmente daquilo que eu te falei. Você fala, o cara de outra religião, vou chamar ele aqui, ele vai achar ruim. Se ele for, se ele não quiser, também já aconteceu comigo. Olha, eu vou fazer o culto do Evangelho, o cara já virou e foi embora. Porque acham que não tem uma fé raciocinada, acham que eu vou chamar um espírito lá, que vai ter uma encarnação, sabe, uma possessão, essas coisas que não entende. E aí eu pego um gancho com você também. Culto no lar não é para fazer, sabe, chamar espírito para se manifestar, não é o momento, é um estudo. É um estudo. Tá? É um momento de interpretação, de união ali, mas não é para manifestação. Manifestação aqui na casa espírita, que nós temos aqui todo o aparato, viu? Lá é um outro momento. Se isso começar a acontecer com vocês, você é médio, você fala, não é o momento. Na casa espírita tem as quartas-feiras e os domingos, o senhor vai lá. Lá nós vamos estar amparados, lá vai ter a mediúnica é quarta aqui? Na segunda. Não é? Então, na segunda, o senhor vai lá, a gente vai te ajudar. Tá? E é bem possível. Tá? Então, não é o momento. Tá certo? Bom, então, feitos esses cenários, você vai, leva a sua água fluidificada, pede. Então, você vai fazer abertura, você vai ler uma passagem, vai tentar interpretar, e aí você vai pedir a fluidificação da água. A espiritualidade amiga vai mudar. Você sabia que as moléculas da água se alteram de acordo com as vibrações? Já a ciência, graças a Deus, já está chegando nesse ponto.
né? Vocês já viram uma pesquisa? Também foi muito falada nas redes sociais. Duas plantas da mesma espécie, colocaram numa escola. Qual na entrada aqui? De um do lado, outra do outro. E uma planta tá assim, xingue-me, e a outra planta, elogie-me. Então os alunos iam lá e xingavam a planta para ser xingada, e na hora do recreio, xingava, e a outra, olha que planta linda. A planta xingada morreu. E a linda ficou exuberante, a que foi elogiada ficou exuberante, porque a vibração que é emanada vai lá nas células. Então, às vezes a pessoa fala assim, me xingou minha mãe, não sei do que, não é, eu sei que não é, o problema não é a palavra, o problema é a vibração que ele joga em você. Então, as vibrações são muito importantes. Física quântica hoje está deixando isso muito claro. Vibremos positivamente. Sabe, na hora do culto no lar, melhor momento da boa vibração para aquela água. Aquela água é um remédio. Aquela água, pessoal, minha filha, Marcelão conhece a casa, conhece minha filha, eu já tenho quase 18 anos. Mas ela tinha 2 anos e meio, 3. Eu fiz o culto evangélico no lar e coloquei, era chuquinha. Coloquei a mamadeira dela lá, pus a água. Ela não participou, né? Nem tinha distinção do que é culto no lar. E ela então eu dei água para ela, na chuquinha lá. Ela tomou, papai, essa eu não quero, isso tem gosto de remédio. Era água normal, mas que para ela ali naquele momento foi transmutada num remédio que ela precisava. Outro, dando essa palestra uma vez, num centro, a moça levantou a mão e falou assim, você não acredita, eu fiz o culto evangélico no lar, meu marido não participou, ele estava trabalhando. Quando ele chegou, eu falei, tem água fluidificada. E o marido estava com uma dor de cabeça muito grande. E ela tinha uma jarra. Ele tomou de guti-guti a jarra. Caiu a pressão dele. Então, não era para ser tanto, olha. Pouco. Remédio é pouco, né? Se for muito, o que acontece? Você morre, né? E o cara ficou mal. Então, é remédio, é pouco. Muita gente fala assim da água para mim. Essa água pode pôr na geladeira? Mas pode. O ideal é você tomar na hora ali, que a vibração tá. Mas você pode guardar na geladeira, igual ela fez a jarra a semana inteira? Pode, pode. Tem que ser aberta ou fechada? Tem essa pergunta também, né? Para pôr na garrafinha, né? Deixar aberto para ver se. Ou então fecha para não sair a vibração, né? Não, de qualquer jeito que você achar certo. Pode dar pro gato, pro cachorro água? Pode! Pode, às vezes vai ser salutar para eles. Estudo, gente, pergunta que já fizeram quando eu estava dando as palestras. Aliás, vocês podem perguntar as coisas, eu não sei tudo, não. Mas é bom que vocês interagem aqui. Perguntas são presentes, tá? Vira palestra, né? Então, o que acontece? Aí perguntaram, planta, dá para aguar planta? Dá também. Então, gente, essa água, né, é uma água que você deve fazer e ter na sua casa sempre, tá? Você vai ver, você que nunca fez culto no lar, você vai ver que a hora que você fizer, como vai ficar boa a sua casa. Eu fiz uma arte, depois que você fez, né, eu estou estudando IA e tal, apareceu uma campânula em volta da casa, Jesus e um monte de espíritos em volta, ficou lindo. E eu achei interessante a campânula, porque quando você faz o culto evangelho no lar, aqueles obsessores, espíritos menos felizes, ficam lá de fora. O culto faz com que eles fiquem lá de fora. É igual aqui no centro, ó. Não tem espírito infeliz aqui. Tá lá de fora. Na sua casa a mesma coisa, tá lá. Tá? Então vai ficar limpa a tua casa. Aí você tem que cultivar isso agora. Cultiva, mantém. Gente, aqui no centro espírita, irmão, o cara pisa no seu pé e fala assim, desculpa, meu pé estava embaixo do seu. Não tem problema. Não é? Aí o cara vira esquina ali, vira um monstro, gritando, xingando. O cara corta aí, fala, cara, cadê a vibração do centro? Volta! Mantém essa vibração, gente, na sua casa. Porque, por que você fica diferente quando você sai ali? Porque os seus obsessores estão ali de fora, tá? A hora que você sai, se você vibrar igual ele, o que vai acontecer? É igual o imã. Tamo junto. Agora, você tem que sair, sai orando.
grato, gratidão, vai embora, você entendeu? Não vibra igual ele não, porque vibração, gente, é uma coisa muito interessante. Você já viu em festa, quando você vai, se você tá numa mesa e o povo, você odeia futebol, se o cara começar a falar de futebol, o que você faz? Eu vou ali e vai embora. Você não quer ficar na vibração do futebol, principalmente se for do time que você não gosta. Você procura vibração igual a sua. Ah, aquele ali é do Flamengo, vou ficar lá, né? Vou ficar lá porque ela é bom. Do Vasco. Aí, a mesma coisa. Você vai vibrar igual aquela turma que tá ali de fora te esperando? Porque, ó, foi carnaval, né? Carnaval já é uma vibração mais difícil aí, que tá na rua. Então, ó, sai do centro com a vibração positiva. Grato por tudo, por eu ter saúde, por eu ter acordado hoje. Pelo meu coração tá batendo, eu nem tá vendo isso, porque tá tudo funcionando aí. E você não tá sofrendo. Ah, mas amanhã eu tenho trabalho, amanhã eu vou acordar às 7 horas. Ó a vibração caindo. Amanhã é amanhã. Vamos viver o hoje aqui, vamos sair daqui gratos, com a fruta, pensando em fazer o culto do evangelho no lar, abre o evangelho na tua casa. Cara, obsessor não quer isso não quer, né? Então, a água é fundamental. Acabou a água, você pode ali fazer um pedido, você pode pedir, viu? Pode pedir. Agradece também. A gratidão também é outra coisa que a ciência já está consolidando. Gratidão te melhora. Acorda e agradece. Senhor, obrigado. E pode pedir? Pede. Pede pela saúde, pede por sabedoria, por discernimento, por livramento. Peça. Não é impossível pedir? E agradeça. Feito isso, você pode pedir pelos entes encarnados, seus entes queridos. Peça por eles. Peça também por aqueles entes desencarnados. Muitos tiveram possibilidade de ali estar. Peça pelo teu anjo da guarda. Você sabia que tem anjo da guarda? O anjo da guarda não é só do católico, não. Não, tem anjo da guarda aqui. Há quanto tempo você não conversa com o seu anjo da guarda? Pensa aí com sinceridade. Tem anjo da guarda aí, pessoal, que tá assim, tô esquecido. Tá até empoeirado. Se ele tivesse asa, né? Tá até empoeirado. Aí você fala, Marcos, mas agora tem 30 anos que eu não me dirigia ao anjo da guarda porque eu achava que era católico. Se agora eu chamar ele para conversar, ele não vai olhar para mim e falar assim, agora eu também não vou, você não me chamou tem 3 décadas. Vai falar isso pra você? O anjo é ser evoluído, não é nós. O anjo da guarda, ele vai falar assim, que beleza! Nossa, tá me chamando? Vou lá. Então, quando você for fazer uma reunião difícil, quando você tiver com dificuldade no trabalho, quando você tiver que fazer aquela conversa com o seu filho adolescente, que é uma conversa mais... Anjo da guarda, me ilumina, me dá sabedoria. Gente, vocês não sabem como é que é bom isso. Sabe? Entre e conversa com ele, você vai amparado. Então, conversa já com o seu anjo da guarda no seu próximo culto do evangelho no lar. Ele está lá. Ele está te esperando. Ele foi designado para te seguir. Imagina você sendo um anjo da guarda de alguém e se alguém, você tentando ajudar lá, alguém não te ouve. Então, sabe, esse momento, né, esse tema do culto do Evangelho no Lar é para te trazer, né, um lembrete que nós somos peregrinos aqui nessa vida de 90 anos. A nossa verdade, a nossa verdadeira vida está no plano espiritual. Não nos esqueçamos deles. Vamos nos alimentar. A gente não alimenta todo dia, não almoça? Vamos alimentar nossa alma. E o culto do Evangelho no Lar é esse alimento para nossa alma. Não deixe ela faminta como ela está. Converse com o plano espiritual. Muito obrigado pela presença. Esses espaços aqui estão todos preenchidos. Todos. Muita gente precisando ouvir. Se você for entrar na Câmara de Paz, vibre pelo seu órgão que você está precisando. Cada um desses lugares pode ser um ente querido seu que pediu autorização para aqui estar.
Talvez ele está do teu lado. Vira para ele agora. Olha para ele aí. Pensa nele. Que legal ele ouvir você pensar nele, porque ele está do seu lado, você nem olhou para ele, né? Pensa nele aí. No papai, na mamãe, no filho, no irmão. Fala, olha, eu tô te sentindo aqui. Cara, que emoção você está dando para essa pessoa agora. Abraça ela aí mentalmente. Abraça ela. Aquele abraço saudoso. Aquele abraço terno. Passa todo o teu amor para ela e deixa ela passar o amor para você. Deixa ela passar a mão nesse órgão que você está precisando aí de redenção. Deixa ela te dar um beijo. E fala para ela que você não a esqueceu. E que se tiver me perdoar, você está perdoando ela agora. Que ela pode ir e que você dá liberdade para ela com o teu perdão. Vamos orar para ela. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Muito obrigado. Um abraço. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Retorne sempre a esta casa, porque ela também é sua. Ah, que bom. Me sinto. Me sinto aqui. Quando você estava fazendo a palestra, eu lembrei a Maíse Braga, ela falando sobre culto no lar, e uma família fazendo culto no lar, abriu o evangelho, e eles começaram assim, nossa, essa é a resposta para minha tia. Essa é a resposta para minha mãe. Aí vem a intuição na mais equilibrada da casa, eu acredito, né? Mas espera aí, é sobre vocês, é sobre o lar. E no lar tá as respostas que a gente mais precisa ter. Porque quando a gente está na rua, quando a gente pensa em descanso, a gente pensa no lar. Então ela fala sempre que o nosso lar é o retrato da nossa alma. Então que esse espelho da nossa alma seja realmente um lar e não só uma casa, né? Vamos fechar os olhos, fazer a prece de encerramento. Então vamos respirar fundo, lembrar da figura do nosso mestre, agradecer a ele a oportunidade de estarmos todos reunidos nessa casa de amor, acolhimento e amparo. Quantos de nós, mestre, nesta tarde muitas vezes passamos por algum conflito e aqui estamos, imbuídos no seu amor na procura da jornada evolutiva. Que, como o nosso querido irmão Marcos disse, todos os nossos anjos da guarda possam nesse instante nos abraçar, como um abraço de amigos e irmãos, nos dando força para vencer a nós mesmos, nos dando força para continuar no nosso roteiro da vida. Que nos dias difíceis possamos recordar de quando Jesus nos disse: ainda hoje vocês estarão amparados pelo meu Pai. É nessa certeza, príncipe da paz, que nós seguimos confiantes, sabendo que todos esses mentores, toda a equipe espiritual que aqui se encontra, está vibrando positivamente para todos nós, nos trazendo a paz, o equilíbrio e a esperança de um dia melhor, a esperança de que todos nós um dia conseguiremos olhar para o nosso lar e ter a certeza de que ali
é o nosso ninho de amor e evolução. Por isso, Mestre Jesus, por isso, Pai Celestial, é com muita gratidão por essa noite que nós encerramos com a prece que o Senhor, em cima daquele monte, nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro e de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos em paz e com Jesus nos nossos corações.